Bom, gente, boa noite. Dando continuidade a nossas aulas de gramática. Hoje, hoje é a penúltima aula desse blocão que a gente fez de morfologia, mas ainda vai ter algumas aulas complementares, né, que eu estou devendo para vocês. E aí a gente passa para o último bloco, que é a sintaxe. Hoje a gente vai ver duas classes de palavras que são preposições e advérbios, na verdade, na ordem contrária, né? Primeiro advérbios, depois preposições. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Obrigada. Então, né, como sempre, a gente parte de uma definição mais simples, né? E aí a gente tenta ver alguns funcionamentos. O advérbio, ele é, como diz aí, um termo que modifica a palavra ou o enunciado a que se refere, atribuindo-lhe uma circunstância. É como se a gente pegasse uma tela com cores primárias. Essas cores primárias seriam, né, nessa analogia com as classes gramaticais, seriam as classes morfológicas mais comuns. Então, por exemplo, verbo, substantivo, né? A essência ali da gramática, né? Aquela coisa mais primordial, sem as quais a gente não consegue construir sentido na nossa língua. O advérbio, ele seria uma forma de criar, a partir dessas cores primárias, um espectro imenso de cores, né? Então, ele que vai dar as nuances, ele que vai dar os matizes que a gente precisa dar nas mais variadas situações de comunicação, né? Então, a gente vai, quando a gente fala de circunstância aqui, né, que essa é a função do advérbio, a gente está falando disso. Então, vamos ver agora como que ele funciona, né? Então, ele trabalha estabelecendo relações. Ele pode estabelecer relações com verbos, e aí, com o verbo, que é a relação mais abundante que ele tem, a nossa língua, ele pode dar essas nuances de diferentes categorias. Então, por exemplo, tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação, dúvida, concessão, assunto, causa, companhia, fim, instrumento. Logicamente, vocês não precisam saber essa lista, né? Vocês vão perceber que alguns vão aparecer bastante, principalmente esses os 5 primeiros, né? Tempo, modo, lugar, intensidade, negação e dúvida e concessão. Assim, é o que mais vai aparecer, tanto em textos mesmo, quanto nos exercícios que vão aparecer nos vestibulares. Então, por exemplo, aqui, a gente tem 4 exemplos. Você chegou tarde ontem à noite. Então, aqui o que está em rosa são os advérbios, e o que está grifado são os verbos. Né? Então, qual que é a relação que essa classe morfológica tem com essa outra classe morfológica? Aqui, quando eu falo tarde ontem à noite, eu estou dando uma
uma caracterização mais precisa de qual circunstância aconteceu esse verbo, né? A ação expressa por esse verbo. Então, chegar. Tá, chegar não diz tanta coisa assim, só por ele mesmo, né? O verbo sozinho. Quando eu tenho essas outras palavrinhas que vão adicionando camadas, aqui no caso a gente tem advérbios de tempo, de ontem à noite. Poderia ter só, você chegou tarde. E aí eu pressuponho que tem um outro contexto, né? Por exemplo, você está esperando uma pessoa para um compromisso, ela chega tarde. Ou você chegou cedo, você chegou adiantado, né? Então, tudo isso compõe exemplos de advérbios de tempo. Aí, aqui, por que você sempre me pergunta a mesma coisa? Então, o verbo ali, né? Pergunta, e aí, no caso, a gente tem. Faltou ali na listinha, né? Mas um tipo de advérbio bastante comum é o advérbio de frequência, que é o caso aqui do sempre. Então, sempre, às vezes, cotidianamente, anualmente, semanalmente e assim por diante, são exemplos de advérbios que indicam frequência. Saiu da sala em silêncio. Então, como em silêncio, eu estou caracterizando o modo como a pessoa saiu. Pessoa, ou animal, sei lá, o monstro, o alienígena, qualquer coisa, né? Qualquer ser que possa sair de algum lugar. Então, aí a gente tem esse exemplo do advérbio de modo. Outros exemplos de advérbio de modo. Vamos manter essa estrutura, né? Saiu da sala. Saiu da sala de fininho. É uma coisa mais da linguagem coloquial. Mas esse de fininho, ele é um advérbio de modo. Saiu da sala espalhafatosamente. Também é um exemplo de advérbio de modo. O escritor fez seus registros à caneta. Esse a caneta é um exemplo de advérbio de instrumento, né? Indica como que o registro foi feito. Então, como a ação foi realizada. Então, por exemplo, aqui a gente poderia ter fez seus registros à mão também, né? Que aí eu subentendo o instrumento, né, a partir disso, então eu posso pensar em ou caneta ou lápis. Eu posso fazer, fez seus registros com o notebook, o tablet. Também eu estou indicando ali o instrumento, estou dando uma caracterização mais precisa de como esse registro aconteceu. Tudo bem, gente? Até aqui? Falando muito rápido. Tudo bem. Agora, Nara, o que é concessão? Boa pergunta. Concessão é quando tem é quase como se tivesse assim um porém naquilo que você está falando. O melhor exemplo de advérbio que exprime concessão é o embora, né? O embora não de ir embora, mas de quando você fala assim, embora o dia esteja feio, eu estou bem-humorada. Então, é como se ele estabelece essa relação de uma coisa para acontecer, ela está estabelecendo uma relação de concessão com a outra.
Então, a maior parte das vezes, quando vocês virem isso, vai ser com a palavra embora, tá? Assim, majoritariamente, a gente dificilmente usa outro advérbio que desse essa conotação. Eu nem consigo lembrar agora de outro exemplo. Tudo bem? Sim, obrigada. Imagina. Bom, vamos continuar. Os advérbios também, eles podem estabelecer uma relação lógica com adjetivos, e aí eles têm um campo de atuação mais estreito, né? Que os advérbios, como eu falei, são mais abundantes para modificar o verbo. Então, você é bastante valente. Ele andava muito rápido. Né? Então, aqui, a relação que ele está estabelecendo é, no primeiro exemplo, com o adjetivo valente, no segundo caso, com o adjetivo rápido. Ele também pode estabelecer uma relação com outros advérbios, e aí, necessariamente, para indicar intensidade. Então, você está muito bem de saúde. Então, o bem seria o advérbio principal. E o muito é um outro advérbio que está intensificando esse outro advérbio, né? Então, esse bem de saúde. O muito é o principal advérbio quando a gente fala de intensidade, né? O que a gente mais vai encontrar. Os advérbios, assim como não, eu acho que todas as classes. Pera, deixa eu lembrar quais são as classes que a gente viu. Ah, não lembro da última aula. Eu lembro de todos, mas não lembro da última aula. Foi verbo. Então, os advérbios são, na verdade, a primeira classe gramatical que a gente está vendo que é inflexionável ou invariável. Então, vamos lembrar o que é isso, né? A gente estava vendo exemplos de classes gramaticais variáveis, classes gramaticais flexionáveis. Eu estou usando esse sentido de variável equivalente ao flexionável. Então, significa que eu flexiono em número, gênero, grau, a depender do caso. Então, a gente viu lá, começou lá no substantivo. Então, substantivo, ele pode estar flexionado no singular ou no plural, no feminino ou no masculino, no aumentativo ou no diminutivo. O adjetivo, em gênero e número, e também em grau, se é comparativo, superlativo. Os verbos, né, flexionam de diversas maneiras, né, a partir das conjugações, das vozes verbais, das desinências, então tudo isso vai alterando a forma. Advérbios não. Advérbios, eles ficam exatamente como eles estão sempre, né? Sempre não interessa se a palavra vai estar no feminino, no masculino, no singular ou no plural, o advérbio está lá rígido, né? Ele não se altera. Uma coisa só que eu chamo a atenção de vocês olhando para esses advérbios que a gente viu aqui, bastante e muito, não confundam com os adjetivos bastante e muito. Como assim? Uma coisa quando eu uso essas palavras para advérbio, eu estou me referindo à intensidade ou modo. Então, é diferente eu falar ele andava muito rápido e eu falar muitos. Muitos homens são homofóbicos. Que coisa.
Aí, nesse caso, o muitos, ele tá no plural, porque ele não é um advérbio, ele não tem a ver com intensidade, mas com quantidade. Nesse caso, ele é oposto ao poucos, né? Que também é um adjetivo. O pouco, ele também pode ser um advérbio, mas aí ele também vai estar sempre no singular, porque ele também vai dar essa ideia de intensidade e não de quantidade. Muito e muitos é algo que está mais presente na nossa fala, no nosso cotidiano. A gente dificilmente vai se enganar com isso. Mas o bastante, ele gera um pouco de causa, assim, porque se eu quiser, eu posso falar bastantes pessoas já se vacinaram. Mas eu não sei para vocês, para mim soa muito estranho, embora seja correto do ponto de vista da gramática normativa, para mim soa muito estranho falar bastantes. Eu não sei se vocês costumam usar, mas eu acho bem incomum. É estranho, né? Mas é isso, assim, para diferenciar. Então, quando tá no plural, é porque tem esse sentido de quantidade. Quando tá no singular, aí vai depender se eu tô me referindo a um. Não vai depender. Esquece que eu falei, estava falando besteira, gente. Quando estiver no singular, a gente vai ver que tem esse sentido de intensidade. Tudo bem? Agora, Nara, quando tá sempre no plural, quer dizer que vai ser um adjetivo relacionado à quantidade ou pode mudar? No caso do muitos. Não, aí no caso, o muitos é o adjetivo que está expressando quantidade. O que ele vai acompanhar geralmente vai ser um substantivo. Então, como esses exemplos que eu falei, muitos homens, muitas pessoas, muitos carros, muitas cidades, percebe? São todos substantivos e estão sendo modificados pelo adjetivo muitos. Deu para entender? Entendi. Obrigada. Imagina. Então, é sempre bom fazer essa distinção, né? No plural é adjetivo, que expressa quantidade, no singular é advérbio, que expressa intensidade. É o tipo de coisa que a gente sabe. A gente só não sabe que sabe. A gente só não formaliza isso, né? Na forma de um enunciado gramatical. Mas isso é uma coisa muito intuitiva para a gente, da forma como a gente usa a língua. Ok. E aí, eu quis trazer essa palavra, né, de modalização, modalizador, porque é bem possível que vocês vejam essa palavra em algum enunciado, então, para vocês saberem o que isso significa, né? Os advérbios não são os únicos modalizadores, mas são talvez a classe gramatical mais abundante para a gente fazer esse tipo de relação. Então, ele tem a ver com a comunicação da posição do interlocutor, né, do emissor, na verdade, da mensagem, em relação ao que ele está falando. Então, o advérbio, que tipo de modalização ele faz? Ele geralmente serve para enfatizar ou suavizar, ou até mesmo, se a gente quiser levar para um campo um pouco mais neutro, entre aspas, para relativizar, embora a relativização seja uma forma de suavização. Então, olha essa diferença aqui. Você não fez a lição de casa? E você não fez a lição de casa de novo? Então, a gente tem essa pergunta aqui, né, da corujinha. De que maneira a locução adverbial de novo modaliza o discurso na frase 2?
vocês percebem que tem uma diferença de significado, assim, de efeito, né? Quando a gente introduz esse de novo. A gente consegue até imaginar o humor da pessoa, percebe? Isso é uma modelização. Então, em vez de ser uma pergunta que poderia ser neutra, sem expressar um julgamento, né, um juízo de valor, sem expressar um humor, sem expressar uma opinião de quem está falando isso, você não fez a lição de casa, fez uma pergunta simples, você quer, às vezes, só saber sim ou não, né? É tipo eu quando pergunto para vocês, vocês fizeram o exercício? Eu pergunto assim, só assim, jogando verde, né? Vai que. É, Vanessa, é assim, um sorrisinho. Mas aí, se eu falo, você não fez a lição de casa de novo? Na fala, a gente usa outros elementos, né? Além do advérbio. A gente usa a entonação, a gente usa a expressão facial, né? Eu posso sim, eu fiz agora, regalar, né? Levantar a sobrancelha, eu posso cruzar os braços, né? Só que aí, isso a gente está falando de elementos não verbais. No texto verbal e principalmente o texto escrito, que ele não tem entonação, né? A entonação vem só na oralidade. Os advérbios eles são importantes para ir criando, como eu falei lá no começo, né? Ele vai trazendo esses matizes, né? Essas nuances de cor para o enunciado, né? Para o conteúdo ali de informações que estão sendo expressadas numa determinada frase. Só um parênteses que eu quero fazer aqui com vocês, que é: eu não vou ficar entrando numa minúcia de falar, adjetivo, locução adjetiva, advérbio, locução adverbial. Eu até na aula de adjetivo eu expliquei rapidamente que quando a gente tem essa palavra locução, é simplesmente para expressar que aquele conteúdo, aquela classe gramatical, na verdade, ela está se manifestando, em vez de em uma única palavra, ela precisa de duas ou mais. Então, locução sempre tem esse sentido, tá? É como se ela fosse assim, um pacotinho fechado de significado, mas ela precisa de mais de uma palavra para expressar esse significado. Então, aqui, esse de novo, eu poderia trocar por um advérbio, né, uma única palavra, equivalente, que seria novamente. Então, de novo, locução adverbial, novamente, advérbio. Mas, assim, eu não vou ficar com, assim, um rigor para falar, eu vou tratar tudo como advérbio, porque na prática é. Eu só estou fazendo essa nuance para vocês, porque se vocês virem isso num texto, num enunciado, né, em alguma questão, vocês vão lembrar do que é. A gente está falando de simplesmente uma convenção da gramática, né, de nomenclatura mesmo, mas o sentido se mantém. Lógico, pode acontecer de aparecer alguma questão em que pede para você transformar uma locução adverbial num advérbio, que nem esse caso que eu falei, né? A gente tem a locução adverbial de novo e você transforma em novamente. Tudo bem? Sim. Então, assim, é só recapitulando, quando a gente viu locução adjetiva, então, por exemplo, se eu tenho. Deixa eu ver. É, tá. Eu tenho, por exemplo, amor maternal.
Amor é o substantivo, maternal é o adjetivo, né? Mas eu posso, em vez de falar amor maternal ou amor materno, eu posso falar amor de mãe, né? Então, amor de mãe, esse de mãe é a mesma coisa que materno ou maternal, só que aí, no caso, eu estou usando duas palavras, é só isso, tá? É só essa distinção. Vamos agora para a preposição. As preposições são palavras que ligam termos a seus antecedentes, estabelecendo relações entre eles. A gente usa isso o tempo todo. São as coisas que a gente vai adquirindo muito naturalmente no nosso desenvolvimento linguístico. Mas aí é importante a gente olhar agora com um olhar mais científico, né, digamos assim, para entender quais são as nuances que as preposições estabelecem e como elas criam sentido também. Então, aqui tem essa listinha das mais comuns, né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, pelo, ou pela, sem, sob e sobre. Uma curiosidade aqui. Pelo ou pela é uma contração da preposição por mais o artigo masculino o ou o artigo feminino a. E isso vem do latim, que o por, na verdade, era per. Então, era mais intuitivo pensar nessa contração, né? É até estranho hoje, tá tão distante a gente associar por com pelo, ou por com pela, né? Então, uma coisa só, é assim, na prática é firulinha, tá? Mas, já que a gente está falando disso, evitem escrever coisas do tipo pelo o, ou pelo, ou pela a, porque tá assim, você tá na prática, você está repetindo o artigo, tá? Então, às vezes a gente. Isso é uma coisa, eu já comentei com vocês em outro momento, a chamada hipercorreção, né? Que às vezes você quer tanto escrever certinho, ou falar certinho, depende, né? Certinho, aqui, leia-se de acordo com a norma culta, né? Com a gramática normativa, que você acaba meio que passando do ponto, sabe? Você acaba indo além do necessário. E aí, no caso, você está sendo redundante. Então, às vezes as pessoas falam, eu quero ser reconhecida pelo o meu trabalho. Então, não tem necessidade desse o aí, porque está repetindo o artigo. Também aquelas coisas, né, só para a gente lembrar. Sob, sobre, né? Sobre em cima, sob embaixo, tá? Às vezes a gente confunde, né? Então, o copo sobre a mesa, a gata sob a mesa. Minha gata não tá aqui, mas ela queria estar. Ela tá chorando na porta. Então. Peraí, Nara, repete de novo. Repete de novo. Não, tá certo, tá tudo bem. Sobre é em cima de algo, né? Sobre uma superfície. E sob é debaixo de algo. Então, quando vocês veem, por exemplo, às vezes uma expressão, sob nova direção, mas a gente vê no estabelecimento na rua, né? Então, quer dizer que aquele estabelecimento, ele está sendo dirigido. Então, a pessoa que dirige, ela está, é como se ela estivesse acima, né? E aí, o estabelecimento está abaixo. Por isso que essa relação de sob. Aí é uma relação mais metafórica, né? Mas quando a gente está falando literalmente, a gente está falando de coisas assim do mundo material, assim, espaciais,
é essa relação que em inglês a gente, né, colocaria algo como on, under, ou... on, under, né? Isso mesmo. É. Ou o above também, né? Dependendo do contexto. Mas é isso, assim, só para... Às vezes são os tipos de confusões muito comuns, porque são palavras próximas, principalmente às vezes na fala, fala muito rápido, e a gente confunde na hora de escrever. E o problema da confusão é que elas têm sentidos divergentes, né? Sim, eu sempre confundo na hora de escrever. É, normal, normal. Ah, e a outra coisa também que é um tanto comum é muitas pessoas, por alguma razão, que eu não sei qual é, mas é um erro bem comum. Lógico, erro que a gente sempre fala entre aspas, né? É acrescentar um D depois do desde. Então, muita gente escreve Eu fazia desde, isso. você fazia. Isso é muito comum. E eu não sei por quê, não sei explicar, mas não precisa desse D, tá? O No meu desde. caso, É. rapidinho, é que eu achava que assim, quando eu tava falando desde, eu não tava falando o outro D, tipo, desde Hum, ontem. Eu não hum, conseguia entender que já tava ali no desde, sabe? Aí eu disse, tem que exato, acrescentar outro desde. exato. Ainda mais assim, é que nem, tipo, a gente pega, por exemplo, o jeito de falar de Minas, lógico, fazendo uma super generalização, né? Minas é um estado imenso, as pessoas têm lá seus próprios sotaques, mas muitas vezes eles falam desde, né? Que eles vão abreviando muitas palavras, falam desde, e aí você não ouve mesmo esse D. Mas é isso. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas eu só quero que vocês façam uma nota mental, um asterisco no caderno, qualquer coisa, para lembrar uma coisa aqui importante. Vocês viram que aqui a primeira preposição que aparece é o a. Mas a gente viu também que o a pode ser artigo feminino definido singular, certo? Então, a escola, eu estou usando como artigo, né? Artigo feminino definido singular para me referir a um substantivo comum que eu estou especificando. Não é qualquer escola, é a escola. Uma escola que eu sei qual é, não é uma escola qualquer. Quando eu falo eu vou à escola, eu vou usar a crase. Porque a crase, ela é uma junção, ela expressa uma junção, né? Ela é uma coisa que só existe na escrita, porque você não pronuncia a crase, né? Ela tem um efeito só na escrita, mas ela expressa essa contração do a, preposição, com a, artigo. Lógico, a gente vai depois ver com mais calma o que é crase, né? E os exemplos, e por que que a gente erra tanto crase, né? Mas assim, já tentem deixar isso gravado, porque talvez já torne mais intuitivo para vocês antes de vocês usarem, sabe? Por exemplo, vou só jogar isso no ar. Se a crase, ela é um fenômeno que está contraindo a preposição a, e aí é uma preposição invariável, né? Eu não tenho um as, eu não tenho ali uma marca de plural, por exemplo. É invariável. E eu tenho um artigo definido
feminino singular, não faz sentido eu usar crase antes de, por exemplo, um substantivo feminino no plural. Percebe? A não ser que eu use a crase junto com o artigo definido feminino plural, as. Aí eu tenho a preposição com as, artigo no plural. Aí eu vira o as com crase. Percebe? Mas se eu estou usando elas só no feminino, só no singular, eu não posso colocar antes de uma palavra no plural. Tá? Mas fiquem tranquilos que depois eu vou detalhar esse rolê da crase. E assim, gente, sinceramente, uma coisa que eu sempre falo. Na dúvida, não use. Eu era assim, sabe? Lógico, né? Bastante tempo atrás. Eu tinha dúvida, não colocava não. E essas coisas é melhor você errar pela falta, sabe? Do que pelo excesso. Mas assim, hoje já tem essa tranquilidade. Mas assim, tipo, se você não estiver seguro, surgiu ali uma circunstância que você fala, não sei avaliar isso, é só joga assim na mão de Deus. Então vamos ver aqui na prática, né? Eu tenho aqui uns espacinhos, né? Na verdade, são ícones ali que estão no lugar de preposições. Eu vou dar 1 minuto para vocês lerem em silêncio, né? E aí a gente pensa aqui quais preposições a gente poderia encaixar dentro desse contexto, tá? Então tem que pensar no sentido completo desse parágrafo para escolher a preposição, beleza? E aí, o que vocês me dizem? As principais levas. Adoro que o Victor sempre organiza tudo. As principais levas de imigração para o Brasil ocorreram. Alguém colocou algo diferente do Victor? Em. Tá. Então, assim, se a gente olha só para essa primeira linha, o em faz bastante sentido, né? Ocorreram em meados do século XIX. Mas aí vocês percebem que tem um e aí que, na verdade, está dando continuidade a essa informação sobre o tempo da ação que ele está, né, informando a gente. Então, o entre é mais adequado aqui, porque aí você está criando uma relação de tempo, né? Uma linha de tempo. Então, entre meados do século XIX e a primeira metade do século XX.
Então, é diferente de você falar, ocorreram em meados do século XIX e aí na primeira metade do século XX. É como se fossem dois momentos separados. Mas o entre com o e cria essa linha contínua, né, do tempo. Tudo bem? Aí, portugueses, espanhóis, italianos, japoneses e alemães constituíram os principais fluxos. Victor colocou em não sei se mais alguém respondeu, em termos quantitativos, beleza? Então, assim, vejam que a gente está usando o tempo inteiro, e isso é essencial para organizar o sentido das dos nossos enunciados. É o tipo de coisa que, quando a gente está escrevendo redação, por exemplo, vai ser muito importante para a gente ir criando, né, a coesão, né? Tanto a coesão dentro de uma frase quanto dentro dos parágrafos. A gente vai ver. Estou aqui pensando. A gente tem mais eu falei que a gente tem mais uma aula de morfologia, é isso mesmo. Então, na próxima e última aula de morfologia, a gente vai ver uma classe gramatical que funciona de forma muito parecida com as preposições, que são as conjunções. As conjunções, elas têm um sentido, né, um papel mais específico de organizar relação entre orações. E isso vai ser importante para a gente entrar nesse último bloco, que é de sintaxe, né? A gente está olhando a oração completa e como ela se relaciona com outras orações. Então, essas coisas são super importantes quando a gente está avaliando lá na matriz do Enem a competência 4, né? Competência 4, ela avalia justamente o que eles chamam de mecanismos linguísticos de coesão. Preposições são exemplos, né, de mecanismos linguísticos de coesão. E aí, continuando aqui, as preposições não apenas ligam as palavras, mas estabelecem relações de sentido entre elas. Então, olha só a diferença, né? Admiro sua luta por igualdade de direitos entre homens e mulheres e admiro sua luta contra o racismo. Então, aqui, o substantivo luta, ele vai ter um sentido modalizado, né, para a gente recuperar aquela palavra que a gente estava vendo com os advérbios, de acordo com a preposição. Então, imagina se eu falo, admiro sua luta pelo racismo. Vai ficar o quê? Com um sentido de que você está falando com um supremacista, né? Tipo, uma pessoa, sei lá, do KKK, coisas desse tipo, né? E aí é importante a gente ver como que as preposições elas vão também criar sentido, né? Não é só uma ligação que aí estabelece coesão, mas ela também estabelece sentido, que aí contribui para a coerência, né? Então, esse é um daqueles tópicos em que a gramática está muito alinhada com o que a gente estuda em redação também. E aí, fui aqui bem honesta com vocês, porque isso é um tópico de gramática que costuma dar muita dor de cabeça, que é a tal da regência. Hoje a gente vai ver só a regência nominal, então, que é quando a regência se estabelece em relação a substantivos e adjetivos.
quando a gente estiver estudando sintaxe, vai fazer mais sentido a gente estudar regência verbal. Eu até pensei em colocar as duas regências juntas hoje, mas eu ia colocar o carro na frente dos bois, sabe? Não, não é legal. Mas aí, só para explicar, porque às vezes a palavra regência, ela não é tão intuitiva, embora eu goste de pensar no sentido mais concreto possível de regência, quando eu penso, por exemplo, na regência de uma orquestra. Então, a regência, o regente, assim, para quem não entende a comunicação ali, né, qual que é aquela linguagem da orquestra, parece que a pessoa está lá só gesticulando, mas ela está informando para os músicos qual é a cadência, qual que é o ritmo, qual que é a intensidade que eles devem imprimir a sua execução, né? Da execução da música. E na gramática, a gente vai ver então essa relação entre o termo regente e o termo regido. Então, o termo regente, ele é essa palavra que exige outra para complementar. E aí, essa palavra que complementa é o termo regido. Então, é essa relação entre substantivos, adjetivos, advérbios, seus complementos, chamada regência nominal. Complemento é uma coisa que a gente vai ver também em sintaxe, porque vai fazer mais sentido. Vamos ver exemplos. Não estou apto a exercer essa função. Então, o que isso significa, né? Colocar nesses termos, de termo regente é aqui preposição, termo regido. Significa que quando eu falo apto, eu preciso complementar o sentido de estar apto com outra coisa. No caso, é como se a gente fizesse uma pergunta, tá? Você não está apto a quê? Não estou apto a exercer essa função. Então, a preposição, ela faz parte necessariamente dessa relação entre o regente e o regido. Então, você não pode falar, por exemplo, não estou apto com exercer essa função, ou não estou apto de exercer essa função, ou simplesmente você suprimir, né? Não estou apto a exercer essa função, você não coloca nada. Então, a regência é essa relação entre o termo regente, preposição, termo regido. Outro exemplo aqui. Tenho muita confiança em você. Então, confiança, a gente tem confiança em algo ou alguém. E aí, aqui o em está criando essa relação de regência. No caso, que em você. Você poderia falar, tenho muita confiança em, sei lá, crianças. Ou tenho muita confiança na juventude, né? O na e o no são exemplos de contrações também, né? De em mais a ou em mais o. Mesma coisa o do e o da, né? Que é a contração de de mais o, de mais a. Diga, Vanessa. Na regência, sempre vai ter a preposição? Então, quando a gente está falando aqui dessa relação da regência nominal, que é a relação entre substantivos, adjetivos e advérbios, sim. Quando a gente estiver vendo regência verbal, não. Por quê? Não necessariamente, porque a gente vai ver uma coisa. Eu falando agora, vocês lembrem, né? Do que vocês já viram na escola. Verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto.
Sim, é por isso que eu já estava confundindo. Eu disse, oxe, E mas isso não seria um objeto, não sei o quê, não sei o quê. isso, tá. Então, por isso que eu falei que eu não ia trazer hoje regência verbal, porque exige que a gente avance um pouquinho no estudo da sintaxe, né? Então, o que é a sintaxe, a gente está vendo, entre outras coisas, os verbos em ação. A gente estava vendo, quando a gente viu o verbo na aula passada, a gente viu o verbo ali mais isolado. Nas aulas de sintaxe, a gente vai ver o verbo se comportando numa frase. E aí, nesse se comportar numa frase, a gente vai ver essa diferença, né? Entre verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo intransitivo. Mas assim, só puxando esse gancho que você trouxe, quando eu olho para verbo transitivo direto, eu tenho essa relação verbo e objeto. Então, por exemplo, eu falo, comprei um microfone. Quem compra, compra algo. Eu não tenho uma preposição mediando, né, o verbo e o objeto nesse caso. Agora, se eu falo, vamos até pegar aqui, né? Se a gente fosse usar, em vez de tenho muita confiança em você, eu faço falar confio em você. Quem confia, confia em alguém ou em algo. E aí, necessariamente, eu preciso de uma preposição. E aí, nesse caso, o que a gente chama de transitivo indireto. Porque essa relação de transitividade, ela precisa de uma preposição mediando ali com o objeto, tá? Mas é isso, assim, a gente só está antecipando um pouquinho um conteúdo. Quando a gente está falando aqui da exigência da preposição, a gente está, por enquanto, se concentrando só na regência nominal, tá bom? Beleza, muito obrigada. Imagina. E aí, meu povo, para encerrar, e não tomar também muito tempo, essa é uma questão de segunda fase, né, da FUVEST. Então, é uma questão que a gente, né, o ideal seria escrever uma questão dissertativa, mas vamos tentar resolver conversando um pouquinho aqui, né? É um tipo de questão clássica, assim, de vestibular. Tem um trechinho do estado de São Paulo, né? No final da Guerra Civil Americana, o ex-coronel Yankee sai à caça do soldado desertor que realizou o assalto a trem com confederados. O uso da preposição com permite diferentes interpretações da frase acima. Então, essa é uma clássica questão de ambiguidade, né? Ambiguidade é uma coisa que, num texto literário, um texto com mais liberdade criativa, você pode usar propositalmente. Mas num texto mais informativo, num texto mais jornalístico, ou um texto mais técnico, a ambiguidade é um problema. Ela é um vício que a gente precisa ali corrigir, porque você não quer dar mais de uma interpretação possível, né? E aí, primeiro, né, vamos pensar um pouco aqui, né? Quais são as interpretações que a gente pode ter dessa preposição com? O ex-coronel Yankee sai à caça do soldado desertor que realizou assalto a trem com confederados. O que isso... Duas interpretações que vocês conseguem imaginar. Diga, Victor. Não dá para saber se os confederados foram os cúmplices dele ou se o trem Uhum. foi lotado de confederados. Perfeito, perfeito. É exatamente isso, né? Então, e muitas vezes a ambiguidade tem a ver com a posição do elemento que está causando ambiguidade, a posição dele na frase. Do jeito que está aqui, realmente fica essa dúvida, né? Ele realizou esse assalto em conjunto com confederados ou ele assaltou um trem
que levava a confederados. Eu tô até já respondendo, né, gente? Não devia estar fazendo isso. Mas isso é uma coisa muito legal. Se vocês quiserem, eu até coloco depois na lista de exercícios. É muito divertido fazer exercícios para resolver ambiguidade. Então, você tem ali várias frases que podem ter mais de um sentido e às vezes sentidos assim bem desejados. E muitas vezes tem a ver com preposição, tá? Então, assim, eu sugeri aqui essas duas maneiras de reescrever, né, para tirar a ambiguidade. Poderia reescrever: realizou o assalto junto. Não, pera. Realizou o assalto a trem em conjunto com confederados. Né? A gente não pode esquecer do a trem aqui. Ou realizou o assalto a trem que levava confederados. Vocês conseguem pensar em outra forma de reescrever? Pode repetir essa frase que você disse? Oi? Perdão. Repete essa frase que você disse primeiro. A primeira que eu reformulei Isso. realizou o assalto a trem em conjunto com confederados. Ou até o jeito que você falou, que eu achei mais bonito, em cumplicidade com confederados. Alguém tem alguma sugestão? Também cheio de confederados, perfeito, perfeito. E aí isso impede, né, qualquer ambiguidade. E aí isso acontece porque o com ele pode ter um sentido de contém, né? Ou ele pode ter um sentido de companhia. Que aí é justamente esse o problema aqui, né? A gente não sabe se foi algo feito em companhia, em conjunto, ou algo feito a um trem que continha confederados. Então, isso faz parte das próprias possibilidades múltiplas de sentido da preposição, nesse caso, né? Da preposição com. Tudo bem, gente? Acredito que amanhã eu consigo postar mais alguns exercícios. Se vocês quiserem treinar essas reescritas de frases com ambiguidade, eu recomendo muito. É muito bom porque ajuda a gente a raciocinar, sabe, gramaticalmente. É um exercício bem útil, assim, para bastante coisa. Eu vou encerrar aqui a gravação, mas aí eu pergunto já já para vocês se vocês querem conversar um pouquinho. Peraí.